bom! A vida te ensina. É hora de aprender tudo sobre a Bíblia. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. Agora é sua hora de estudar aqui nos 96,5. Estudar a palavra de Deus de um jeito simples, direto e descomplicado. Com ele, pastor Roberto Cruvinel. Rei Irene Tuquini, pastor! Rei Irene Tuquini, Simone Rodrigues, muito bom estar com você. Rei Irene Tuquini, a paz do Senhor em grego bíblico. Este é o dia que o Senhor Deus fez, me alegrarei e serei feliz. A paz do Senhor, Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Mais um dia nublado, um dia um tanto frio, mas este é o dia que o Senhor Deus fez, não é? Este é o dia que o Senhor Deus fez. Quem é de Cristo vive por aquilo que acredita e não por aquilo que está sentindo. Nós estamos na Rádio Vida 96.5 FM a partir de São José dos Campos, para todo o Vale do Paraíba. Estamos transmitindo esta programação. A intenção deste programa é ensinar a santa, poderosa, inefável, transformadora, libertadora, orientadora palavra de Deus. Estamos transmitindo pelo Facebook, através do perfil da Teológica Vida, não é? Na fanpage da Teológica Vida, Facebook. Eu gostaria que vocês compartilhassem o link. Compartilhem, por favor, o link da Teológica Vida, porque nós estamos já trabalhando e ensinando a palavra do Senhor. Compartilhem também, por favor, o meu perfil no Instagram, @Roberto Cruvinel. Quero mandar um abraço a todos os irmãos que já estão conectados conosco, tanto no Facebook quanto no Instagram. É muito bom estar com vocês. Vocês podem fazer as suas perguntas e será uma grande bênção. Quero também, meus queridos irmãos, dizer que transmitimos pelo aplicativo que é o Vida Play, aplicativo da rádio, pode baixar o aplicativo. Transmitimos também pelo site da rádio, que é Vida FM. Você pode participar, inclusive você pode mandar aqui os seus questionamentos. Como é que faz para mandar os questionamentos, Simone Rodrigues? Pode mandar pelo nosso WhatsApp, anota aí, é o 12997472010. Vou repetir, 12997472010. Você manda a sua pergunta, né? Tudo que você tiver dúvida aí sobre questões bíblicas, manda pra gente. Pode ser mensagem de voz, mensagem de texto, deixa lá seu nome também e o bairro e a cidade onde você mora. Não é, pastor? Exatamente. Você pode mandar o seu nome e também as frases gregas. Vamos ver se a Simone Rodrigues está ligeira com as frases. Eu falo em português, Simone Rodrigues responde em grego. Ou melhor, vamos começar já ensinando a frase de hoje. Melhor, né? A frase de hoje, Simone, começa com um vocativo, tá? Diga comigo, acua Israel. Acua Israel. Kyrios hoteos rimon. Repete. Kyrios hoteos rimon. Kyrios hoteos rimon. Reimon. Kyrios reis estin. Kyrios reis estin. Isso está em Marcos 12:29. Então, novamente, acua Israel. Kyrios hoteos rimon. Kyrios reis estin. Reis. Vamos lá, de novo, Simone. Acua Israel. Vamos lá. Kyrios hoteos rimon. Kyrios reis estin. Isso. Tradução, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lá no Antigo Testamento é o Shema, né? O Deuteronômio 6:4. Mas em grego está em Marcos 12:29. Repete então, vai lá, Simone. Acua Israel, Kyrios hoteos reimon, Kyrios reis estin. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso, Kyrios, entendeu? Kyrios, tá? Então, acua é um vocativo, Israel é um nome próprio, Kyrios é um nominativo singular masculino de segunda declinação, Ró é um artigo
masculino, não é o artigo masculino, na forma nominativa, teosa, nominativo singular masculino de segunda declinação, e rimon é um pronome. Nosso Deus, vamos lá. Ainda tem o verbo, estim, terceira pessoa do presente no indicativo ativo. Então repete, diga para onde. Eu quero ver quem vai mandar essa frase hoje, que ela é um pouco mais extensa. É mais extensa, né, Simone? Isso, ela é grande. Vamos ver quem é que vai ser o primeiro a mandar pra gente essa frase hoje. Então a gente vai repetir de novo, tá? Bem devagarzinho, né, pastor? O pessoal pegar aí a pronúncia. Faz o seguinte, pega uma caneta, papel e você vai anotar como se fala a frase, né? Como se pronuncia as palavras. Aí fica mais fácil. Vamos lá então, pastor? Vamos lá. Eu repito, a senhora repete? Eu vou ler de uma vez, depois você lê, tá ok? Olha, quem está aqui ligado na live, olha aqui na minha pronúncia. Look me please now. Observa aqui, olha aqui pra mim. Akua Israel, Kyrios Hoteos Rimon, Kyrios Reis Estim. Não é Rimon, é Remon. Remon. Akua Israel, Kyrios Hoteos Rimon, Kyrios Reis Estim. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Sua vez, Simone Rodrigues. Vamos lá, então. Gente, anota aí, tá? Akue Israel. Akue Israel. Kyrios Hoteos Reimon. Kyrios Reis Estim. Isso, é Remon. É Remon. Não tem I, não tem iota, tá? Remon. Isso. Akua Israel, Kyrios Hoteos Remon, Kyrios Reis Estim. Quero ver quem vai mandar 12997472010. 12997472010. Simone Rodrigues, eu falo em português e você fala em grego. A paz do Senhor. Reirene Tuquírio. Graça e paz. Rápido. Rehares Caí Reirene. Exatamente. Agora, deixa eu ver, a vida é tudo de bom. Rezoitem passam agatas estin. Eu tô na vida. Egoimi entezoi. Entezoi, muito bom, tem muita frase, né? Olha, eu separei várias frases aqui, olha, mas eu vou ensinar outro dia. Dulos, Kyrios, egoimi, substeues, eton, rios, tu, antropopisteu, Kyrie. Laos altu, mas eu vou ensinar depois. Eu vou ensinar isso depois. A de hoje é Akua Israel, Kyrios Hoteos Rimon, Kyrios Reis, Estim. Vamos lá? Então vamos trabalhar. Minha irmã, para mandar essa frase, para mandar pergunta, como é que faz, Simone? Tem que mandar para o nosso WhatsApp, tá? Você manda a frase, no caso você manda a sua mensagem de voz para 12997472010. Repetindo, 12997472010. Além de você falar a nossa frase, você também pode fazer a sua pergunta, né? Tem alguma dúvida sobre questões bíblicas? Quer tirar suas dúvidas? Então manda pra gente pelo 12997472010. Maravilha! Simone, deixa eu dizer o seguinte, eu quero pedir aos irmãos que hoje compartilhem a nossa live no Facebook. Eu gostaria que você compartilhasse Teológica Vida no Facebook, entra lá, Teológica Vida. E aqui no Instagram, eu quero mandar o meu abraço aí ao mestre Beterraba. Ele entrou, inclusive, um abraço, ele que é de Diadema, assistindo pelo Facebook, um abraço, aliás, assistindo pelo Instagram. Então, o pessoal do Instagram tem ali uma setinha. Vocês compartilhem e no Facebook copie o link e compartilha também, que eu quero fazer a live subir. Me ajudem, vamos lá. Então vamos responder perguntas. Simone, acabou de chegar uma pergunta do Wesley, mas primeiro eu quero responder a pergunta do Anderson, que é a número 1, e na sequência do Wesley, porque as duas são de ramartiologia, ok? Ok, vamos lá. O Anderson de São José dos Campos diz: a paz a todos, boa tarde. Gostaria de saber quais são os pecados que não têm perdão. Pode ler a do Wesley também, aí a gente já desmonta as duas. Vamos lá. A do Wesley está logo em cima. Isso, Wesley, ele diz assim: minha dúvida é sobre o texto de Mateus 12, versículos 36 e 37.
Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. A pessoa que proferir palavras ociosamente já está numa condição de condenado, onde não há mais perdão, mesmo que se sinta culpado e arrependido por tais palavras? Maravilha. Wesley, não é esse o caso, meu irmão. Tito 2,8 diz que a linguagem do crente tem que ser sã e irrepreensível para que o inimigo não tenha que dizer de vós. A Bíblia diz que contamina não é o que entra, mas aquilo que sai. Então a boca fala do que está cheio o coração. É óbvio que, de fato, aquilo que você fala pode te contaminar e pode lhe causar dano espiritual. Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear certamente se fará. Mas esse texto não está falando especificamente sobre o pecado, sobre o pecado imperdoável. Nós vemos aqui no versículo 31 do mesmo texto, e aí já vai respondendo a pergunta do Anderson de São José dos Campos. O que é exatamente o pecado imperdoável, não é? Não é o fato de você dizer algo ocioso ou algo impróprio que caracteriza o pecado imperdoável, o pecado que não tem perdão. Mas então nós vamos ver o contexto. A hermenêutica ensina observar o contexto, e aí no caso é chamado de contexto imediato. No seminário, na faculdade, você vai estudar conosco contexto imediato, contexto remoto. Aliás, aos alunos matriculados na faculdade, atenção, terça-feira às 20 horas, terça-feira próxima às 20 horas, aula magna de introdução à teologia, aula magna, e eu tenho convicção que você vai crescer na graça e no conhecimento. Mas voltando aqui, o que é o pecado imperdoável? O texto de Mateus 12,31 diz, por isso vos declaro, todo pecado de blasfêmia também é o pecado alçado com a voz. Também é o pecado alçado com a voz, que proferido, não é? Também é um pecado que você possa falar, mas ela é gerada no coração. Veja, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, veja como a questão é muito específica, não será perdoada. Não, uma das opiniões esboçadas por alguns cristãos acerca desse texto é de que não se pode julgar uma manifestação espiritual, pois a mesma pode ser fruto de ação do Espírito Santo, que é soberano. E apoiados nessa interpretação, não encontra respaldo, pessoas que se apoiam nessa interpretação não encontram respaldo no texto bíblico, dizendo assim, não pode julgar isso porque senão você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não está escrito isso na Bíblia, não é? Caso essa colocação fosse real, na prática, muitos irmãos estariam condenados, porque quem é que não atribui ao Espírito Santo algo que não é? E quem é que diz que diz que aquilo que não é do Espírito Santo algo que é? Então esse erro, esse equívoco pode acontecer com qualquer um. O que é então a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é isso? Você vai estudar isso em ramartiologia, não é? O pecado imperdoável consiste na rejeição consciente, maliciosa, voluntária da evidência e convicção do testemunho do Espírito Santo com respeito à graça de Deus, manifesta em Cristo Jesus, sendo que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Veja lá João 16, 8 a 11. E o homem, deliberadamente resistindo à ação do Espírito Santo em seu coração, contradizendo ou negando as verdades apresentadas por ele, sem dúvida esta pessoa estará endurecida no seu coração, deixando de aceitar a Cristo e, consequentemente, não tendo seus pecados perdoados. Veja aí Atos capítulo 7, versículo 51. Agora, nós poderíamos analisar também, Wesley e Anderson, a questão da apostasia de primeira epístola de Paulo a Timóteo, a pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala apostatar da fé, caiu da fé, não é? Dando ouvidos a espíritos enganadores. Então, o pecado que não tem perdão é esse pecado que resiste à ação do Espírito Santo, tá ok? Deixa eu dizer aqui que a Márcia Cardoso diz que mandou a frase no WhatsApp, não é? Nós temos um recadinho aí, tem um recadinho aí pra gente?
A Márcia Cardoso disse que deixou a frase grega no WhatsApp. Vamos ver se ela aparece por aí. Simone, tem recadinho? O recadinho é da Rose Santos, de Taubaté. Ela diz: bom dia, pastor. Senti a sua falta também. Obrigado. Estou ligada na Rádio Vida. E também o Igor, de Santana. Que saudade. Maravilha, vocês ficaram na companhia competente do pastor Cláudio Apolinário e da Simone Rodrigues. Quando aparecer a frase aí, você me avisa, tá, Simone? Qual é a frase de hoje? Mas, Simone, fala fluidamente. Às vezes eu vejo algumas coisas estranhas com relação a pessoal que diz: eu ensino línguas, hebraico, ensino grego, ensino não sei o quê, e a pessoa não lê fluidamente, né? Não lê fluidamente. Qual é a frase de hoje? A frase é a seguinte: Acui Israel, Kyrios Hoteos Remom, Kyrios Reis Estim. Exatamente, que significa... Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Que está no texto? Qual texto? Marcos 12, 29. E no Antigo Testamento, Deuteronômio 6,4 é chamado o Shema. A Nicole Rodrigues está dizendo aqui, aqui no Instagram: pecado citado é a rejeição consciente da obra de Jesus. Exatamente, como eu expliquei. O Marcos Paternelli, a paz do Senhor, pastor criminal. Pessoal, mande as perguntas e eu vou ter o maior prazer de responder através do WhatsApp da rádio, 12997472010. Eu sei que a frase hoje é extensa, mas, irmãos, vocês concordam que nós temos que subir os degraus? Concorda que o negócio tem que ser progressivo? Eu comecei com uma palavrinha, frases com 3 palavrinhas, não é? Agora vamos lá. Acua Israel, Kyrios Hoteos Remon, Kyrios Reis Estim. Ouve Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quem é que será o primeiro a mandar um áudio para que possamos colocar no ar, a sua voz, Parece que está entrando aí, hein, Simone? Simone, deixa eu lembrar aqui, mano. Deixa eu ver. Me fala algumas frases que você aprendeu, umas 2 ou 3 aí, que são tantas que eu ensinei. Tem bastante, hein? E eu tô anotando tudo. Qual que você gosta, que você acha legal? Fala aí. Que eu gosto? Bom, a que eu gosto mais mesmo é rezou e tem passanga taz estim. E é verdade, isso é verdade, né? A vida é tudo de bom mesmo. Vai, mas fala outra. Eis doc santeu. Para a glória de Deus, que mais? Vamos ver, tem mais aqui. Mais uma só, vai, mais uma. Mas que você decorou. Isso, rezoi mu estim epitede daqueto Kyrio. A minha vida está na doutrina do Senhor. Ó, vamos ver se a Márcia acertou. A Márcia colocou a frasezinha aí, vamos ver? Deixa eu ver se chegou aqui para mim já, pastor. Peraí, só um minutinho, peraí. Aqui para mim é ligeiro, já tá aqui, ó. Ligeiro? Vamos ver. Manda. Peraí, vou perguntar aqui se tá tudo ok. Tá ok, bom, vamos lá. Vamos ouvir então a Márcia de Guarulhos, em São Paulo. Pai do Senhor, Rádio Vida, sou a Márcia de Guarulhos. Acue Israel, Kyrios Hosteos Remon, Kyrios Reis Estim. Isso, deu uma... Mas tá legal, Marcia, parabéns, olha, salva de palma para você. Acua Israel, Kyrios Hoteos Remon, Kyrios Reis Estim. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Olha, o mestre Beterraba está dizendo aqui, muito obrigado, excelente. Mestre Beterraba, ele é um terapeuta, ele é mestre de capoeira, amigo meu de muitos anos, é sacerdote de uma religião afro, está assistindo o nosso programa, muito obrigado, meu amigo. Quero lembrar, gente, que dia 9 eu vou participar através do Facebook de uma live, vou ser entrevistado falando sobre capoeira e cristianismo. Capoeira e cristianismo. Eu quero convidar vocês que abrilhantem, né, essa entrevista, dando audiência e mostrando que o povo de Deus é um povo esclarecido. E vamos lá dizer, se alguém pode praticar um esporte
e servir a Cristo ao mesmo tempo. Ô Simone, eu queria responder a pergunta número 4, possível? Vamos lá para número 4. Porque nós temos 2 minutinhos. Isso. Eu quero ver você ler essa pergunta, Simone. Vai ganhar um chocolate. Não vou conseguir, não. O que é? Vai ganhar um chocolate se você ler. Ah, tá. Eu consigo, só como eu tivesse transliterado aqui agora, mas assim eu não consigo ainda. Terei, porque eu sou seu amigo. Vai lá, coloca aí a pronúncia, vai. Vamos lá. Eu vou escrever no papel aqui. Não, tá escrito aí, ó. Tá escrito aí. Pode ler. Eu escrevi que sou seu amigo. Deixa eu ver aqui, pastor. A resposta, a página é isso. Tá. Isso. Ei, apó, ti... deixa eu ver aqui, peraí. Sinelpsi tuteu. Sinelpsi tuteu? Isso, quem pergunta... Ei, apó, ti, sinepsi... tuteu. Agora, quem que perguntou e qual a pergunta dele? Vai lá. Otávio, de Taubaté, ele pediu para que o senhor traduzisse. Então, pessoal, olha aqui para mim, pessoal que está na live, você que está me ouvindo, presta atenção. Irmãos, isso é grego moderno, eu sou professor de grego antigo, eu estudei do ático ao bizantino. Existem vários dialetos no grego, ático, jônico, helenístico, que é o koiné, o bizantino, tá? São dialetos do grego antigo. Aqui é grego moderno. Provavelmente meu irmão procurou no Google o tradutor e colocou, se eu fosse ler como se lia antigamente, porque existem 2 formas, existe uma pronúncia iotista, onde várias vogais são pronunciadas como i, como iota, não é? E aí é muito complicado até para decorar, e eu uso a pronúncia erasmiana. Se eu fosse ler isso como na erasmiana, eu leria assim, eimai apote sineleuce tuteu. Mas o grego moderno tem uma outra pronúncia. O que está escrito aí? Eu sou da congregação, ou eu sou da Assembleia de Deus, em grego moderno, entendeu? Agora, se você quer aprender isso em grego bíblico, repete comigo, Simone Rodrigues. Eimi, tes, eclesias. Tuteu. Eu sou da Assembleia de Deus. Aí é em grego helenístico. Então existe uma diferença, tá, irmãos? Grego antigo e grego moderno. Em grego bíblico... Bem diferente, né? Oi? Bem diferente, né? Bem diferente. Em mites eclesias tuteu. Eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou da congregação de Deus. Eu sou da Igreja de Deus. Ok? Isso é grego. A disciplina aí é grego. Tá ok? Mas olha, tá vendo quanta coisa? Por isso que você tem que aprender teologia. Então não tem, Simone? Tem que aprender sim. Vamos explicar como faz para aprender ainda mais. Ouvir, aprender, entender e crescer. Transformados pela palavra. Vida Teológica. Sua hora de estudar. A vida voltou com Vida Teológica. Estamos de volta, vamos aprender ainda mais com ele, pastor Roberto Cruvinel. Você tem alguma dúvida sobre alguma questão bíblica? Quer falar a nossa frase de hoje? Manda lá para o nosso WhatsApp, 12997472010. Repete a frase, pastor. É muito fácil, minha irmã. Acua Israel. Faz como Marcos Paterlini, chamar Israel, não é? Que está lá em Deuteronômio 6,4. Acua Israel. Kyrios, Hoteos, Remon, Kyrios, Reis, Estin. Manda pra gente. Eu quero ouvir a sua voz, pessoal, pastor, mas agora tá ficando difícil, irmão. Vamos encarar? Irmãos, quem encara a dificuldade vence. Quem se acomoda, nem luta. Então vamos lá, não é? A Márcia está dizendo que já enviou, mas nós já, a sua frase já saiu, Márcia. A Márcia está dizendo, o pessoal está dizendo que estava com saudade de mim, mas estou aqui, irmãos. Estou aqui. Márcia dizendo que estávamos com saudade. Olha, a frase é: Acue Israel, Kyrios, Hoteos, Rimon, Kyrios, Reis, Estin, Marcos 12, 29. Mas é isso aí. Manda aí para onde mesmo que vai mandar, Simone?
Manda para o nosso WhatsApp, que é o 12997472010. Ô Simone Rodrigues, Oi. atenção, atenção. Sabe o que vai aprender o aluno matriculado na faculdade na terça-feira? Terça-feira eu vou dar aula. Você vai estar na minha aula, ô Simone? Eu queria estar sim, viu? Simone, Eu quero, olha. nós vamos ter que conversar com os diretores. Você não está matriculada, Simone? Então, né? Te dá uma participação como aluna ouvinte, Simone Rodrigues? É uma aluna ouvinte. Assídua. Assídua. Simone Rodrigues, olha o que vão aprender, ó, na terça-feira. Você sabe de onde? Sabe o que é logizomai? Sabe o que é isso? Logizomai? Sabe qual é a etimologia da palavra teologia? Sabe? Sabe qual é as definições de Agostinho, José Grau, Abraão de Almeida, Roberto Cruvinel? Você conhece o Roberto Cruvinel? Esse cara é gente boa. E sim, gente boa. Sabe o que é ciência da religião? Sabe o que é teologia, Adel do Setor, Deum do Sete, et ad Deus do Siti? Sabe que língua é essa? Isso é latim. Nós vamos falar com algumas frases, assim, rapidamente. O desenvolvimento da teologia, a teologia no grego clássico, no estoicismo, no cristianismo patrístico, é aula de nível superior. Eu vou dar essa aula magna, vou falar sobre teologia e ciência, não é? Teólogos e sua teologia. Vou falar sobre metodologia teológica, teologia modernista, bases da teologia, teologia e sua classificação. O que é teologia calvinista, luterana? Aliás, tem uma pergunta aqui que eu vou responder já. Chegou agora. Não é? O que é teologia histórica, natural, bíblica, prática, ética, pastoral, exegética, sistemática? Vou explicar todas as disciplinas da teologia sistemática, fontes da teologia, teologia e fé. Olha essa frase de José Grau. A teologia vem depois da fé e sua função consiste em explorar a palavra de Deus que tem suscitado essa fé. Está correta essa frase, Simone Rodrigues? Não sei. Você quer participar da minha aula, Simone? Eu quero. Vamos conversar. Aqui, teologia e doutrina, teologia e revelação, correntes teológicas, tudo isso. O que é teologia reformada, anabatista, luterana, liberal? O que é epistemologia? Fala aí, Simone, epistemologia. Epistemologia. Sabe o que é isso, Simone? Não. Teoria do conhecimento, psicologia, teologia e filosofia, teologia e psicologia, teologia estética, teologia da ciência da religião comparativa. Tudo isso eu vou ensinar. Vai ser bênção, viu, Simone? Vai, com certeza. Agora vai sim. É só para aluno matriculado, gente. Matriculou? Estamos aí. Matricular. Ô, pastor, mas quem se matricular hoje? Também, já pode participar? Até terça-feira, estando matriculado. Você tem que falar, ó, eu quero estar na aula do pastor hoje, para o pessoal te orientar como é que você vai fazer para entrar, porque é exclusivo. Tá ok? Agora, temos áudios. Abemos áudio. Abemos áudios? Deixa eu ver se o áudio já está aqui. Peraí. Tá aqui já. Vamos ouvi-lo, então? Manda. É do Denis Pereira, de Descalvado. Ainda não sei se ele está fazendo uma pergunta ou se é a frase. Agora vai, já mandou? Agora vai, né? Vamos lá, então. Produção! Pastor, eu sou o Denis Pereira, da cidade de Descalvado. Pastor, eu estava há pouco estudando um pouco da palavra de Deus e no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, eu vejo a passagem da mulher cirofenícia. No versículo 27, Jesus diz: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A minha pergunta é, o que Jesus quis dizer quando ele disse isso àquela mulher? Legal. É na paz do Senhor Jesus. Amém. Denis, eu expliquei isso. Acho que não sei se alguém me fez essa pergunta esses dias, né? Aliás, eu quero agradecer você que está na live. Compartilhe a live no Instagram, @Roberto Cruvinel. Tem ali uma setinha,
você pode compartilhar ali, e também na Teológica Vida, compartilhe, por favor, a nossa live no Facebook. Olha, o texto 7:27, dependendo da tradução, mas Jesus disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. O termo é, de fato, pejorativo, não é? Veja lá Mateus 7:6, Filipenses 3:2, Apocalipse 22:15. Ainda que a palavra grega inclua a nuance de filhotes ou cães de estimação, deve ser visto como exemplo da vívida figura do convívio à mesa dada por Jesus para explicar o plano da salvação, especialmente para dizer que a salvação vem dos judeus. João 4:22. A mulher entende isso desse modo, como indica a sua resposta. Quer dizer, a salvação vem vem dos judeus, e a administração foi feita aos judeus, os judeus rejeitaram, e a salvação chega então a toda a humanidade. A salvação tem uma visão de salvação universal, como está lá em João 3,16, Hotheos regapsin cosmo, Deus amou o mundo, não é? João 3,16, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Atos 2,21. Mas existia uma dificuldade, como existia com a mulher samaritana, com o povo de Samaria, que era considerado um povo misturado. Então Jesus usou essa analogia, de forma esta palavra de forma provocativa. Você pode usar isso tanto como uma símile, como uma metáfora, ou até como uma hipocatástese. Isso está em hermenêutica, tá? Em hermenêutica, essa resposta aí. Até como hipocatástase. Sois cães, hipocatástase. Sois cães. Sois como cães. Não, aliás, seus cães, hipocatástase. Sois como cães. Aí a metáfora, o verbo ser e estar, as símiles são como, comparativo, tá? Mas isso você aprende em hermenêutica. Tá lá, hermenêutica do Denis, tá bom, pessoal? Bom, tem uma frase aí, vamos lá para a frase? Robson mandou? O Robson mandou para a gente a frase de hoje. Vamos ouvir, vamos ver se ele acertou, pastor. Vamos lá. Israel, Kyrios, Hotheos, Remon, Kyrios, Reis, Estim. E aí, pastor, ele acertou? Eu não ouvi direito, não. Acua Israel, Kyrios, Hotheos, Remon, Kyrios, Reis, Estim. Não é? O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Dê a tradução também, tá, pessoal? Manda pra gente, mas Robson, parabéns. Pessoal, manda pra gente. 12997472010. Tem uma pergunta. Vamos repetir a frase, pastor? Vamos. Vamos lá. Eu ou o senhor? Pode repetir, que eu tô com a caneca na mão, ó. Vamos lá. Acua Israel, Kyrios, Hotheos, Remon, Kyrios, Rei, Estim. Então, acue é um vocativo, sabe? É uma exclamação. Então, lê dessa forma. Acue Israel. Vai lá, lê assim. Acua Israel, Kyrios, Hotheos, Remon, Kyrios, Reis, Estim. Isso, dá aquela pausa. Acue Israel, ouve Israel, né? Kyrios, Hotheos, Remon, Kyrios, Reis, Estim. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então vamos lá. Tem uma pergunta aí que ela é recorrente, do Diogo, chegou agora, né? Vamos lá, de Jundiaí. Aliás, abração, povo de Jundiaí, viu? Um abração, Deus abençoe todos vocês, bênção de Deus. Vamos lá, o Diogo de Jundiaí, ele quer saber qual a principal diferença entre calvinismo e arminianismo e por que os nomes bíblicos foram ocidentalizados. Então, a primeira pergunta é soteriologia, a segunda é onomatologia. Diga onomatologia. Onomatologia. Isso, onomatologia, não tem com O mesmo, tá? É com O, onomatologia. Então, porque onoma, nome, né? Então, a origem dos nomes. Então, a primeira pergunta, qual o princípio, qual a diferença entre calvinismo e arminianismo e por que os nomes foram ocidentalizados? Ora, isso é bem natural, não é? Por exemplo, hebraico, Yeshua, Jesus, a tradução de Yeshua, salvação de Jeová, para o grego, Jesus, aliás, tem uma bobagem aí com o negócio de porcos,
O pessoal inventa moda. Irmãos, tem gente que traz umas teologias, umas coisas tão profundas, mas tão profundas que vem cheirando a enxofre, tão profunda que é. E é óbvio que esses nomes vão se adequando aos idiomas onde eles vão sendo ministrados. Por exemplo, fala aí Jesus em inglês. Jesus. Jesus, né? Fala Jesus Cristo. Jesus Christ. Jesus Christ, isso. E agora, em coreano? Yesu, não é? Então, isso não tem nenhum demérito, nenhum problema. Bom, agora quanto à primeira pergunta, aliás, o pastor Elias Soares tem um livro muito legal sobre onomatologia, tá? Gente boa, meu abração, pastor Elias Soares. Qual a principal diferença entre calvinismo e arminianismo? Eu quero incentivar a você a entrar no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, na área download, tem lá um estudo, pode baixar gratuito. Após a conversão, é possível o cristão perder a salvação? Existem algumas diferenças, tá? E isso eu vou ensinar na terça-feira. Porque calvinismo e arminianismo são posicionamentos teológicos que acompanham a linha de pensamento de seus expoentes. No caso dos calvinistas, de Calvino, obviamente, e no caso dos arminianos, de Jacob Armínio, tá? Os arminianos. E ali as diferenças são, as principais diferenças são diferenças hermenêuticas com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. A doutrina da salvação. Os arminianos são discípulos de Jacob Armínio, século XVI, e os calvinistas, discípulos de Calvino, que os calvinistas ensinam o Tulip, os 5 pontos calvinistas: depravação total do homem, graça irresistível, o homem predestinado, ele não coopera de forma nenhuma na salvação, não tem esse negócio de aceitar a Cristo, porque já estava determinado. E o arminianismo, ele diz que o homem de fato pode perder a salvação. E eu tenho uma série de colocações e textos que são defendidos pelos dois grupos. Eu não sou calvinista e nem arminiano, não é? Porque senão eu teria que ler a Bíblia com a lente embaçada do dogmatismo. Calvino usa muita obra de Agostinho, né? Usou, na verdade. Agora, eu não posso me alinhar a uma linha de pensamento, porque aí vou ter que forçar determinados textos. A palavra predestinação está na Bíblia, prorizo está na Bíblia sim, mas também está na Bíblia que a pessoa pode cair da fé. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 4:1, apostatar, afastar-se, perder a fé. Isso está na Bíblia também. Ah, pastor, mas é paradoxal. Quem sou eu para sentar na mesa de Deus com a minha própria tabuada? Ele é soberano, meus queridos irmãos, ele é soberano. Então ele tem tudo sob seu controle. Então, se é paradoxal, há algo mais paradoxal, mais estranho do que um morto ressuscitar? E quantas vezes nós vemos isso acontecendo nos textos bíblicos? Então, de fato, eu tenho muita dificuldade em abraçar essa visão dogmática da linha de pensamento. Eu analiso pela origem ou pela fonte. Se eu quiser me chamar de alguma coisa, me chame então de soberanista, tá? Então, as diferenças, viu, Diego, são na área da soterologia, que é a doutrina da salvação. Soteria é salvação ou saúde, tá? Questão de graça irresistível, de perder a salvação. E nós falamos bastante sobre isso aí nessa disciplina de soteriologia. Deixa eu dizer para os irmãos, existem alguns debates meus no YouTube, falando sobre o Salmo 51, por exemplo, debatendo lá no programa Vejam Só. Assistam e se inscrevam no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Se inscrevam e acione lá as notificações, tá? Tem uma pergunta aí, Simone, do Amauri. Essa pergunta se dá na área da apologética e da heresiologia. Logo acima aí do número 1, a Mauri Viana chegou agora,
é uma pergunta interessante que se dá na área da apologética e da heresiologia. Eu escrevi um livro que está esgotado. Vamos ver se eu tenho ele para mostrar aqui para você. Mas está esgotado, não tem para vender não. Os que tem para vender eu falo daqui a pouco. Faz a pergunta aí do Amaury. Vamos lá. Ele diz assim, uma vez estava conversando com um certo pastor e ele me perguntou quando fui batizado e disse a ele. Eu respondi que fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele me perguntou em nome de que pai você foi batizado, porque pai é um gênero dado a todos os pais da terra. Então ele me disse que meu batismo estava errado, porque o pai não estava determinado como Deus. Pastor Roberto Cruvinel, me responda isso, se possível. Então, irmão, existe uma desonestidade intelectual nos adeptos das seitas. As seitas unicistas, aliás, isto, se quiser colocar esta pergunta do Amaury, é heresiologia. Eu trato isso aqui, ó, sobre esse assunto nesse livro, Bíblia, Religiões, Seitas, Heresias Antigas Reformadas. Esse livro está esgotado. Trato sobre isso na página 48, não é? O unicismo ensina isso. Então, eles tentam usar um argumento lógico para provar algo que era mentira. Por exemplo, Cristo. Cristo, então, é adjetivo. Então, qualquer um pode ser Cristo. É óbvio que quando se trata de Jesus, esse adjetivo se torna um adjetivo substantivado. Jesus ou Cristo. Quando a Bíblia fala do Pai, está lá no Evangelho de Mateus, é exatamente o que Jesus mandou fazer. A não ser que esse pastor queira desobedecer o que Jesus mandou fazer, não é? Fazendo a sua própria Bíblia, escrevendo a Bíblia para si, aí, se ele quiser, ele fica à vontade. Existem muitos movimentos unicistas ou modalistas. Entre as variações unicistas, encontramos o sabelianismo e o monarquianismo modalista, ou chamado de patripassionismo. Nós vamos estudar isso em heresiologia, tá? Essa linha de pensamento ensina que, por ser único, Deus se manifestou em três pessoas diferentes, ou em três instâncias distintas, negando assim a doutrina da Trindade. Então, esse tipo de discussão trata da negação da Trindade, que foi defendida no segundo século por Tertuliano. Tá? A palavra foi cunhada no segundo século por Tertuliano. Tá? Existem muitos unicistas modernos, tem lá os discípulos de William Marion Branham, tem pessoal da igreja local, só Jesus, tem até grupo que canta muito bem aí, o pessoal canta as músicas deles que são unicistas. É bom entender, e eles se baseiam em textos de Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, Atos 19:5, que dizem que foram batizados na doutrina de Jesus. Mas se você lê os textos, não constitui uma fórmula batismal, pois não apresenta padrão. Se assim fosse, qual seria a correta? Batizar em nome de Jesus Cristo ou em nome do Senhor Jesus? Porque cada texto mostra uma coisa diferente. O batismo em nome de Jesus significa efetuar a ordenança segundo a autoridade de Jesus, ou seja, de acordo com a instrução dada por ele em Mateus 28:19. Ide, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali se torna algo substantivado. E aí está a sua resposta. Agora, se ele não quer obedecer a Jesus, pode obedecer quem ele quiser. Não é? Cada um segue a quem quer. Tem um ouvinte aqui, o Norival. Coloca, por favor, essa pergunta do Norival, por favor, para eu responder, já para matar a pergunta anterior. Vamos lá. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, pastor Roberto, Simone. Pastor, vocês já fizeram várias perguntas a respeito dessa passagem aí que o seu ouvinte acabou de falar aí dos cachorrinhos. Só que o missionário uma vez falou, inclusive ele é até formado, que a revista atualizada de Almeida, atualizada de 1964, falava sobre Cã, existia sobre Cã, que era uma aldeia que existia na época. Eles não eram judeus, mas era de uma tribo que se chamava Cã, uma aldeia. Procede isso? Obrigado, aqui é Norival de São José dos Campos.
Legal, muito obrigado aí pela sua pergunta, tá? Irmão, não tem esse conhecimento, não. No meu entendimento, isso não procede, não. Na verdade, irmãos, a interpretação mais lógica, em geral, é a correta. Né? Em geral, é a correta. Eu li para vocês aqui, inclusive na versão atualizada, e li, inclusive, a nota de rodapé da Bíblia de Estudo de Genebra. Não coloca isso. Não é? Inclusive, a mulher era cirofenícia. Então, o que acontece, irmão? Tem gente, tem pregador, é assim, ó, que quer embevecer a igreja e começa, sabe, trazer coisas para a pessoa falar, ó, como é sábio, como é estudado. Eu não tenho ciência disso, não vejo plausibilidade nessa questão que esse irmão falou, tá ok? Tem uma questão na área de hermenêutica também. Então vamos lá, você vê quanta coisa hoje. Qual é a frase de hoje mesmo, Simone? A frase de hoje é Akui Israel, Kyrios Hotheos Remon, Kyrios Reis Estim. Isso, Kyrios Hotheos Remon, Kyrios Reis Estim, que significa... Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, essa foi a frase de hoje, está no Evangelho de Marcos, né? Está também no livro de Deuteronômio, chamado Shema Israel, ouve Israel. Você vê quanta coisa, Simone, estamos tratando aqui? Muita coisa, né, pastor? Muita coisa a gente está aprendendo. Tem aí a pergunta da Vanessa. Tem um vídeo meu falando sobre o negócio de Judas, se ele foi predestinado, né, antigo, acho que até perdi esse estudo que eu escrevi. A Edna faz uma pergunta sobre ofertas alçadas. O Igor faz uma pergunta, deixa eu ver do que ele faz. João, ele faz uma pergunta sobre a questão de Jesus e o decálogo. Aliás, essa pergunta é legal para responder sobre uma pergunta que tem aí sobre o sábado, se Jesus cita o decálogo, né? E até uma pergunta se que versão que usava ali naquela época? Era a Septuaginta, na verdade? Tem a pergunta da Juliana da Vila Arapuá. Então tem sobre o inferno e o Hades. Olha, tudo isso nós vamos continuar respondendo a vocês. Mas quer estudar teologia? Presta atenção. Vida Teológica, com o pastor Roberto Cruvinel. E está chegando o fim, glória a Deus, porque conseguimos aí mais um dia. Esse Senhor nos trouxe até aqui. Quero desafiar você a entrar no meu canal do YouTube. Venha, me segue no YouTube, Pastor Roberto Cruvinel. Aciona a notificação, tá bom? Aciona a notificação. Quero te pedir que entre no Instagram da Teológica Vida, entra lá no Instagram e entra no meu, @Roberto Cruvinel. Eu todos os dias, quase todos os dias, sempre que eu faço uma live, eu coloco no meu canal. E aí você pode acompanhar. Então entra lá, Pastor Roberto Cruvinel, no YouTube, se inscreve e aciona o sininho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um kit da minha autoria, muitos livros meus estão esgotados. Mas se você quiser adquirir um material meu para crescer, olha, eu tenho esse livro, A Vida da Igreja, é um kit, tá, gente? Ó, eu mando para você por Sedex, o livro A Vida da Igreja, falando do que é igreja de sofrimento. Se a igreja pode ter cheio do poder e carnal ao mesmo tempo, é possível. Analisa a igreja de Corinto. Muita coisa eu ensino aqui. O que é ser um corintizomai? Eu falo aqui o que é isso. Tá? Além desse livro, no kit tem 3 DVDs da minha autoria, 3 DVDs de escatologia, falando sobre grande tribulação, muita coisa. E além disso, tem um DVD com 3 horas e meia sobre interpretação bíblica. Quer adquirir esse kit? Anota, manda uma mensagem para 11 no meu WhatsApp, 11 96766 5787. Vou repetir, 11 96766 5787. Vou repetir meu WhatsApp de novo, não é para perguntas, né? Se você quiser saber sobre o meu kit, ou até marcar uma palestra comigo quando terminar aí a pandemia, o isolamento social, aliás, né? 11 96766 5787. Ó, o Ricardo perguntando, como faço para adquirir o livro? Manda aí mensagem, 11 96766 5787. Simone, chegamos ao final? Chegamos ao final. Então, pessoal, um beijão para todos, Deus abençoe. Se Deus permitir, voltamos no próximo programa. Você ouviu Vida Teológica, de volta segunda, ao meio-dia.
Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Heirene Tuquírio, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do Sedex. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua 3ª edição, falando que a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, a igreja de finanças, a igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia nesse estudo. E, por fim, esse DVD triplo. São 3 DVDs dentro desse box sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. Fique na paz do Senhor.